Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja celebra hoje solenemente o batismo do Senhor. Jesus, ele então foi batizado com 30 anos por João Batista. Como bom judeu, bem se preparou para o seu ministério. Veja bem, ele se prepara por 30 anos para poder exercer o ministério de 3 anos. Jesus sabia muito bem aquilo que o esperava, então não fez de qualquer jeito, se preparou bem para a grande missão. Só este detalhe já demonstra para nós, e tem aqui um grande ensinamento: devemos nos preparar bem para realizar as boas ações. As coisas de Deus a gente não faz de qualquer jeito, é preciso uma boa preparação. Assim acontece inclusive com cada sacramento. Na Igreja Católica a gente não empurra ninguém, a gente procura preparar a pessoa para cada momento. O batismo, há uma linda preparação batismal. Para a Eucaristia há um longo tempo de 3 anos. Para o crisma, mais 3 anos. Para o matrimônio, agora temos uma catequese longa de 12 encontros. Para o sacerdócio temos muitos anos. No caso de um religioso, 12 a 15 anos. Uma religiosa para votos perpétuos leva muitos anos. Então, isso demonstra para nós que devemos fazer devagar, com os pés no chão, bem pensado, para bem realizar as obras de Deus. Jesus se prepara para este grande momento, mas a pergunta que não quer calar:
Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus desde toda a eternidade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno do Pai. Deus precisa ser batizado? Para cumprir a justiça, sim, como relata o próprio Jesus. Mas é o batismo que precisa de Jesus. É a água que precisa de Jesus. Ele passa pelo Rio Jordão para que as águas sejam santificadas. Mas Deus não precisa de batismo. Ele é o autor do batismo. Em cada sacramento, por meio da igreja, Deus os alcança. Quando uma criança é batizada, ela é alcançada por Deus por meio do batismo. E aqui há necessidade do batismo para a salvação, como nos relata a Sagrada Escritura. É preciso sim ser batizado. E aqui vamos entender algumas coisas. Vamos entender um pouco do batismo. O que causa num ser humano, numa criatura de Deus, o batismo? Primeiramente, na Igreja Católica somos batizados enquanto criança. Muitos até nos interpelam, nos questionam dizendo: mas por que vocês não esperam a criança crescer e se tornar adulta para depois escolher se ela quer ser batizada? Então vamos aqui a algumas perguntas. Com que idade o pai e a mãe escolhem o nome da criança? Já no ventre. Hoje, com a tecnologia, rapidamente conseguimos saber se é menino ou menina, diferente de antigamente, né? Os nossos avós precisavam esperar a criança nascer para saber se era menino ou menina. Não tinha pré-natal, não tinha nada desse acompanhamento. Isso é até novo, até recente, se nós formos ver. Então o pai e a mãe já escolhem o nome da criança no ventre. Mas por que não espera a criança nascer então, e depois de 18, 20 anos, ela escolher o nome que ela quer? Quem dá o nome para a criança? Os pais. Quem que ensina a criança a andar? Os pais. Quem que ensina a criança a falar? Os pais. Quem que ensina a criança a tomar banho? Aos pais. A colocar uma roupinha? Quem que leva no primeiro dia da escola a criança? Os pais. Na catequese, os pais. E por que os pais podem dar tudo e não pode dar a fé para a criança, que é primordial? É por esse motivo que nós batizamos. Depois de adultos, se a criança agora adulta não quiser esta fé, ela é livre. Mas o pai e a mãe é responsável em tudo por esta criança. Depois, o batismo nos torna filhos de Deus. Padre, não somos até então? Não. Pela teologia da igreja, não. Nós somos criaturas amadas por Deus, antes e depois do batismo. Deus os ama de forma igual, porque Deus não ama você agora mais porque está rezando. E quando está pecando, agora eu gosto de você um pouquinho menos. Não, nós amamos com intensidade. Deus é pleno em tudo que faz. Dá para entender? Ele é perfeito, Ele é cheio, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Então, quando uma criança é batizada, ela torna-se filho, filha de Deus pelo batismo, porque Deus Pai só tem um filho, chama-se Jesus. Não chegou essa notícia aqui ainda? Jesus. Ah, bom, nossa, que medo que deu agora.
Sendo nós batizados no Filho, nos tornamos também filho do mesmo Pai. É por esse motivo que nós rezamos Pai nosso e não Pai meu, na oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Então, a filiação. Também nos tornamos cristãos. Não somos ainda, padre? Não. Uma criança não batizada, ela ainda é pagã. Não por maldade dos pais, não chegou a hora. Cristão, um outro Cristo. A partir do batismo, eu te batismo. A fórmula correta é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Alguém provindo de uma outra religião, respeitamos todas. Mas se foi somente batizada em nome do Pai, ou só do Filho, ou só do Espírito Santo, para nós não é válido, porque a fórmula correta é a Trindade. O nosso Deus é uno, um Deus em 3 pessoas. Então nos tornamos aqui cristãos. Terceiro aspecto, o batismo apaga o pecado original. Mas padre, essa criança não fez e não cometeu pecado algum. Concordo, mas nós por natureza herdamos o pecado dos nossos primeiros pais, chamado Adão e Eva. É um pecado transmitido de geração em geração, queira ou não, goste ou não, todo ser humano herda esse pecado original. E o batismo, ele apaga esse pecado. Olha que bênção de Deus. Você sabia que na igreja antiga, ou melhor dizendo, nas antigas catedrais, a pia batismal ficava localizada na entrada da igreja? E por que na entrada? Para dizer que o batismo é a porta de entrada. Entramos para a vida cristã por meio do batismo. Então, pedagogicamente, visualmente, ela ficava localizada na porta da igreja, para entender que ao entrar na vida cristã e nesta igreja, recebemos o batismo. Como nós temos aqui ainda os confessionários, assim também era em todas as igrejas. Por que um pouquinho mais para frente, ou quase no meio da igreja? Porque era o segundo sacramento, o sacramento da penitência, ou a confissão, como é mais conhecido. E o terceiro sacramento, o altar, a Eucaristia. Na porta, o batismo, no meio da igreja, a confissão, e na frente, a Eucaristia. E claro que depois segue os demais sacramentos. É só uma pedagogia para poder entendermos. Você sabia que depois do nosso nascimento físico, biológico, o dia mais importante do ano é o dia do seu batismo? Muitos até faz festa no dia que nasceu, né? Canta parabéns, como temos aqui hoje. Vários aniversariantes de nascimento. Eu não vi nenhum marcado ali o dia do meu batismo. Fiquei tão feliz quando vi aquela lista, mas ao mesmo tempo me perguntei: será que hoje ninguém celebra o dia do seu batismo? O dia do batismo é o segundo dia mais importante da sua e da minha vida. Você sabe o dia que você foi batizado? Levanta a mão quem sabe, para o resto passar vergonha um pouquinho. Obrigado, viu? Eu já passei muita vergonha também. O meu é 13 de agosto de 1978, aqui nesta igreja fui batizado. Por isso que a sua cara core de vergonha, para que você chegue na sua casa hojinho, missão sua depois da missa hoje, descobrir
quando você foi batizado. Talvez seja por esse motivo que muitos católicos sejam acomodados na vida cristã. Nem o dia do batismo sabe. Quantos que nós temos somente prescritos no livro da paróquia, que está ali para que um dia alguém ligue e diga: secretária, veja que dia fui batizado. Que vergonha. A gente que trabalha com paróquia lida com isso o dia todo. Eu digo uma coisa: se tem um ser humano que na paróquia passa aperto e é santificado todo dia e já praticamente está no céu, é o tal da secretária. A secretária está no céu já. Se vocês soubessem como a secretária paroquial passa, tu viria todo dia no Santíssimo rezar ao menos uma Ave Maria por ela. Sim, porque muitas coisas nós não resolvemos e queremos empurrar para a secretária e para os padres. Os padres nem digam nada. O que a gente passa, meu povo, no dia a dia, todos nós deveríamos ter uma pasta, uma pastinha, um lugar de nós guardarmos todo o material, o certificado e o sacramento. Se eu for perguntando um por um aqui, a maioria nem sabe onde está e se é que tem em casa. Ah, padre, deve estar com a minha mãe. Oh meu Deus, quantos homens barbados, casados, que saiu de casa e não tem um documento porque está com a mãe ainda. Veja bem que muitos inclusive não cortaram não só o cordão umbilical, né? Muitos filhos não saíram de casa, só se casaram. Portanto, estamos falando do batismo. Veja bem que na cena do batismo de Jesus tem algo muito especial para nós aqui. Há uma voz do céu, essa voz é do Pai. O Filho está sendo batizado e aparece ali visualizado por Jesus como se fosse uma pomba, que é a visão do Espírito Santo. É por esse motivo que no dia do crisma e nas camisetas do crisma aparece uma pombinha. Não é que o Espírito Santo é uma pomba, é uma forma de representar, porque Deus nós não vimos. Precisamos de simbologias, de representações. Jesus fala do Espírito Santo. O que lembra isso? Lembra-nos do Antigo Testamento, onde Noé, depois do dilúvio, quando as águas começam a baixar, ele solta uma pombinha, e a pombinha volta com um ramo verde no bico, para dizer que já temos terra segura. Jesus é esta terra fértil, segura de todo católico. Ele é a segurança de nossas vidas, enquanto tantos colocam a segurança nos bens materiais, e o mundo está cada vez mais louco, tá? O mundo está enlouquecendo diariamente, buscando poder. Olha para o mundo. Nem só falo do nosso país, olhe o mundo afora. Quanta busca por poder, por riqueza, por território e por tantas outras coisas a mais. O ser humano ficou abaixo de tudo. A criação, a imagem de Deus está ficando em quarto, em quinto plano. Por isso, a nossa segurança está em Deus. Hoje eu gostaria muito que você nesta missa rezasse por uma pessoa ou por um casal especial, seus padrinhos. Reze agora pelos seus padrinhos. Quem te levou para a pia batismal? Essa pessoa é muito importante para você. Essa pessoa te ajudou
a caminhar, e quem sabe muitos estão vivos, como eu tenho ainda, minha madrinha está viva, que te acompanha até hoje. Depois dos nossos pais, vem os nossos padrinhos, que inclusive a tradução de padrinho é papaizinho, que nós encontramos no Evangelho, Jesus chamando o seu pai de pai, ou Abba, quer dizer paizinho, ou papaizinho, carinhosamente dizendo. Neste momento, abaixe um pouquinho a sua cabeça e faça uma prece pelos seus padrinhos, vivos ou já falecidos.